Enfim, resumindo a minha história, toda a trajetória de toda profissão tem empecilhos, tá, galera? Então, assim, o day trade em si, a maioria desiste, a maioria fala mal, mas vale a pena no longo do tempo, tá? Então, assim, para você ter longevidade em qualquer profissão, tanto que se você ah, é diarista, você é médico, você é engenheiro, tá? Você tem que o quê? Ter esse foco, essa disciplina dentro do mercado. Para tudo. Você tem que levar a sério. Tudo que você faz na vida, tudo que você faz meia boca, você fica mediano. Então, a maioria dos brasileiros hoje, eles são medíocres, tá? O que é ser medíocre? É você ser a média. E você ser a média é fazer o que todo mundo faz. E aí você põe na balança. A maioria dos brasileiros são ricos, são milionários? Não. Então, se você fizer o que todo mundo faz, logo você não vai chegar nesse ponto que você quer. Que, em resumo ali, a gente quer ganhar mais dinheiro para poder ter alguns outros benefícios, entre eles o principal que eu acho é tempo, tá? Que é um dos nossos maiores ativos. Então, você vai precisar fazer um pouquinho mais. E o day trade, ele é uma profissão, tá? Eu relaciono isso. Eu vou fechar minha câmera aqui para não atrapalhar a tela de vocês, tá, galera? O day trade, ele é uma profissão de alta performance. Ou seja, vamos comparar ali um kart, tá? E um carro de Fórmula 1. Dei até um exemplo para um mentorado ontem disso, que o kart, se você erra ali numa curva 2 segundos, talvez não te prejudica muito. E ainda você consegue ganhar a corrida. Na Fórmula 1, se você errar esses 2 segundos na curva, às vezes você cai para a sexta posição. E às vezes você não vai conseguir vencer o campeonato. Então, esses errinhos, e para fazer a analogia do erro, é o quê? Você perder a cabeça um dia dentro do mercado. Você perdeu um dia, você errou um dia, acabou o teu mês, às vezes, tá? Tem gente que quebra por causa de um dia só, tá, galera? Tem gente que quebra justamente por conta de um diazinho só. Então, assim, tá indo bem, tá indo lá, pô, ganha, perde, um pouquinho positivo, e um dia de fúria vai lá e entrega tudo pro mercado. E o que acontece? Pô, você estragou 40 dias de loss que você tinha programado ali que você podia tomar. Então, o day trade ele é uma empresa. Você tem que gerir ela. Você tem que ter fluxo de caixa, você tem que saber o quanto você pode fechar negativo no dia, você tem que saber o quanto negativo você pode fechar no mês, o quanto você pretende faturar ao longo do mês, o quanto você está disponível a risco no dia. Então, você tem que ter tudo isso programado. A gente vai falar um pouco disso hoje também, ok? Mas o day trade é uma empresa, então lida com o day trade como se fosse uma empresa. Não sei se você empreende hoje, se você é funcionário ou se você está até desempregado, mas tudo que você vai fazer na sua vida, faça direito, tá? Se dedique, tenha disciplina, e principalmente coloque números na mesa para você entender qual o tamanho disso, qual o tamanho pode ficar. Por que todo mundo opta pelo day trade? Pelo day trade? Justamente pelo fato de muita gente vender um sonho na internet, né, hoje, e pela aquela sensação de dinheiro rápido. Ele é dinheiro rápido, mas não é dinheiro fácil. Então não confunda, tá? Bom, vamos lá. Vou parar de falar aqui e vamos para o que interessa mesmo, tá, galera? Para a gente não dormir tarde hoje. Bom, o mercado em si, hoje, tá? A gente vai começar a entender o conceito de smart money, que nada mais é do que um conceito baseado em oferta e demanda. Hoje, o mercado por completo, tá? Ele é baseado em oferta e demanda. Por que que o preço sobe? Sei lá, não vamos falar de mercado aqui, vamos falar de qualquer coisa que você vai no supermercado e compra, sei lá, uma banana, uma maçã, uma melancia, que seja. Por que que esse preço está subindo? Porque às vezes tem muito mais gente comprando do que vendendo. Então você tem muito mais demanda, tá? Por aquele ativo, por aquela fruta, no caso aqui que a gente está falando, do que oferta. Então, a pessoa entende que ela pode vender mais caro. É o que aconteceu, galera, justamente com carros aí na pandemia. Por que que um carro popular passou de 50 mil para 100 mil?
entendeu? Então, o mercado em si, ele é baseado em oferta e demanda, tudo, inclusive o nosso mercado de ações, tá? Tanto o mercado futuro, então a gente tem o mercado à vista, mercado futuro, parte toda inteira de derivativos, tudo isso funciona a partir de oferta e demanda. E o que move hoje o nosso mercado em si? Hoje, quem move o nosso mercado, tá? São os big players, tá? São esses carinhas aqui. Os big players movimentam o nosso mercado. Quem são os big players dentro do mercado? São family offices, bancos, fundos de investimentos, mesas proprietárias. Toda essa estrutura aqui são estruturas que movimentam realmente o mercado. Então, a gente tem que focar nelas. Ah, mas a gente tem que tirar dinheiro do banco e tal. Não, esquece isso. A gente tem que ir junto com ele. A gente não precisa ir contra. A gente só precisa ir junto. Para isso, a gente tem que o quê? Enxergar o que eles estão enxergando. Então, assim, vamos supor que a gente está numa negociação e você precisa, vamos falar de uma coisa mais simples, um carro. Todo mundo pode ter um carro, já viu um carro na vida. Então, a gente vai entender desse conceito. E leva isso para o mercado. É a mesma coisa a gente comprar índice e vender índice, tá? Então, pensa só. Eu preciso comprar um carro. Eu tenho 100 mil reais para comprar o carro. Eu vou chegar negociando esse carro, já querer, dou 100 conto aí, galera. Vai. E aí, que vai me vender? Não, que eu vou tentar pagar menos. Pô, se eu posso economizar, sobrar dinheiro, então eu vou tentar pagar os 80, e eu vou falar ali, pô, eu tenho dinheiro à vista, tal, te pago agora, faço o Pix, então eu vou usar minhas vantagens ali para tentar comprar um carro, que às vezes alguém está ofertando a 100, tá? Vou tentar comprar ele a 80. Então, sempre que a gente vai tentar comprar algo, a gente vai tentar comprá-lo o quê? Barato. Então, sempre que a gente quer comprar algo, a gente quer comprar o quê? Barato. E sempre que a gente quer vender algo, a gente quer vender caro. Por isso, tá? A grosso modo falando, quando a gente quer comprar, a gente quer comprar mais em regiões de fundo. Quando a gente quer vender mais em região de quê? De topo. Por quê? Porque eu estou pagando o quê? Um preço muito melhor. Eu estou pegando preços melhores. Sei lá, às vezes aqui a gente tem 100K, né? A bolsa. A gente tem 100K. E aqui, 98K. Então, eu tenho que dar vantagem para quê? Comprar barato. E o mercado ele se movimenta assim, e os big players, idem. Eles se movimentam da mesma maneira. E aí acontece um negócio muito importante dentro do mercado chamado de manipulação. Então, por exemplo, às vezes o preço está subindo, e aí você está lá vendo times in trades. E aí você está vendo lá, pô, tá vindo aqui para rompimento de topo, certo? Bradescão começou a comprar, comprou 10 mil lotes, comprou 20, comprou 30. Só que assim, esse cara pode estar zerando, ele está comprando no Bradesco, mas está zerando, sei lá na XP. Ele só está te manipulando. Para o quê? Para você, talvez fazer o quê? Comprar junto. Comprar o quê? Topo. Tu está pagando caro aqui, 120 mil, sei lá. Tá? Tá pagando caro. E aí, você comprando o varejo, entendendo que isso aqui está rompendo, você dá liquidez para o institucional o quê? Vender. Mas vamos supor que a intenção do institucional aqui, de um fundo de investimento, sei lá, seria comprar 50 mil lotes de mini, tá? Mini contrato. Só que assim, ele não vai comprar aqui nesse topo, ele vai tentar o quê? Comprar em regiões mais baratas. Então, ele manipula o preço para chegar na região que ele quer para o mercado seguir, tá? Então, é muito importante a gente entender isso. Então, a gente vai começar a entender justamente isso, tá? A gente vai começar a entender justamente isso, que como que o institucional, ele vê o mercado. E a gente vai começar a ver o mercado da mesma maneira que ele vê, tá? Bom, o que todos os players grandes têm em comum? Primeira coisa que a gente vai identificar, galera, é o seguinte: tudo que você aprendeu sobre o mercado, você vai tentar esquecer, tá?
Então, aquelas coisas, rompimento de topo, a gente vai, rompimento de fundo, vai. Quais são as regiões que mais têm liquidez dentro do mercado? As regiões que mais têm liquidez são regiões do quê? De topo e regiões de fundo. Por que, Luiz, tem mais liquidez? Pô, porque o varejo às vezes aprende que isso aqui é um suporte. O mercado chega aqui, ele compra, mas tem gente que aprende que é rompimento de fundo. Então, ele vende. Então, aqui vai começar a entrar muito dinheiro. E isso é muito bom para quem? Pro institucional. Por quê? Porque é onde ele pode começar a manipular o preço para abrir a posição que ele quer. Porque às vezes ele está aqui, sei lá, vamos supor que o mercado está aqui. Aqui, ó. E, pô, aqui ele não tem, às vezes ele está olhando essa região para comprar. Não dá para ele chegar aqui e bater 50 mil lotes a mercado. Tá? Isso pode colocar até o índice em leilão. Então, ele vai pegar picadinho. Vou tentar empurrar o preço para cá. Então, ele começa a vender de pouquinho para chegar lá embaixo comprar de montão. Então, isso é a manipulação do mercado. E isso ele faz todo santo dia nas costas do varejo. O varejo é você, tá, galera? O varejo é você que aprendeu lá martelinho, que aprendeu lá rompimento de fundo, que aprendeu lá fundo duplo, topo duplo, ombro, cabeça, ombro. Então, ele sabe de tudo isso aqui. Ele sabe aonde você entra, aonde você sai, ele sabe onde está seu stop. E justamente esse fluxo que você coloca suas ordens, ele vai usar para montar a posição dele ou manipular aquela região para chegar no preço que ele quer. No caso, se ele quer comprar, ele vai tentar sempre comprar o mais barato possível. Se ele quer vender, ele vai tentar sempre vender o mais caro possível, tá? E nessas regiões, tá? O que a gente tem nessas regiões? A gente tem liquidez. E é isso que é o ponto mais importante do mercado. Liquidez, porque você sabe aonde as coisas vão acontecer. Então, se você está vendo lá uma estrutura e o mercado está no meio dessa estrutura, aqui não é um bom ponto para você começar a abrir posição, olhar. Você sempre vai dar preferência para as extremidades, mas você não vai ser o varejo que vai entrar na extremidade. Você vai esperar a manipulação na extremidade para abrir sua ordem depois ou antes. Enfim, a gente vai começar a usar isso. Me perguntaram aí, não dá para usar nada que foi aprendido como forma de confluência? Dá, para fazer contra, tá? Então, por exemplo, daqui a pouco a gente vai aprender pontos de liquidez. Então, por exemplo, eu sei que aqui, ó, é um ponto de liquidez, tá? Então, muitas vezes o mercado vem aqui e o próprio institucional faz o quê? Vem aqui, ó, e dá um martelinho nesse fundo. Vocês vão ver que eu faço muito tipo de operação o quê? Eu vendo aqui e já saio no stop da galera aqui. Porque eu sei que muita gente está vendo o quê? Opa, segurou no fundinho, martelinho, vai romper e vai embora. Mano, isso aqui é liquidez para o institucional acabar de romper fundo, tá? Então, tem isso, tá, galera? Hoje, um dos ativos que mais tem liquidez de varejo é o índice, tá? No mercado de Forex, são instituições grandes contra instituições grandes e tem um pouco de varejo também, tá bom? Bom, vamos começar a entender qual que é a movimentação normal do mercado hoje. O mercado hoje, ele sai, por exemplo, de uma consolidação, ele expande e ele retrai. Às vezes ele consolida de novo, expande, retrai, expande, retrai, expande, consolida, só que agora ele fez a expansão ao contrário, retrai, e assim sucessivamente. Então, essa é a movimentação natural do mercado. O que a gente precisa entender? Como que monta uma estrutura do mercado hoje? O mercado, para ele gerar uma tendência, tanto ela altista quanto baixista, o que precisa acontecer? Precisa existir um rompimento de um topo ou de um fundo, ok? Então, essa estrutura, ela é muito importante. Se o mercado não rompe topo e nem fundo,
O mercado está consolidado, ok? No momento que o mercado rompe uma estrutura, ele começa a fazer fundos ascendentes e topos ascendentes. E assim sucessivamente. Então, que nem aqui, a gente tem um topo. Esse topo é rompido, ele deixou um fundo. Logo, ele deixou um topo mais alto. Logo, ele fez o processo de retração e deixou um fundo mais alto que o outro. Logo, ele rompeu novamente essa estrutura, deixou um topo mais alto, tá? E deixou um fundo mais alto. Logo, a gente entende que a gente está numa estrutura altista, ou seja, numa tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes. Então, essa é uma estrutura de uma tendência clara de alta. Ponto. Então, a gente sabe que a estrutura do mercado é de alta, a gente está na tendência de alta. Se o mercado faz ao contrário, se o mercado faz topos e fundos descendentes, a gente tem uma estrutura baixista, logo a gente tem uma tendência de baixa, tá? Tá vendo esse risquinho aqui, ó, que a galera faz de LTB? Também esquece isso. Isso aqui é liquidez, tá? Então, isso aqui é liquidez. Então, toma cuidado. Mais para frente eu vou falar disso também. É muito importante, galera, que vocês fiquem aqui, que bem no final da aula, eu vou estar falando passo a passo do operacional. Eu acho que é o que todo mundo quer saber. Então, é muito importante você ficar aqui, que lá no final eu vou falar qual é o passo a passo que eu tenho que fazer. Tipo, uma regrinha. Ó, faz isso, assado, tal, espera no seu ponto, ponto. Então, assim, eu nunca vi conteúdo assim gratuito, tá? Acho válido vocês entenderem aqui. Se tiver dúvida, vão mandando no chat. Assim que der, eu vou lendo e respondendo para vocês. Fechou, galera? Então, vamos começar a entender aqui. O mercado, para ele ser autista, tá? Ele tem que fazer o quê? Igual eu mencionei, topos e fundos ascendentes. São topos e fundos mais altos que o outro. Logo, estamos numa tendência de alta. Se o mercado começa a fazer um topo mais baixo, a tendência ainda não foi quebrada, tá? A gente continua ainda, pode ser que ele está entrando numa possível consolidação. Mas, no momento em que ele faz um fundo mais baixo, a gente tem uma quebra da tendência. E aí pode ser que o mercado esteja saindo da tendência de alta, do movimento de expansão, e começa a entrar num movimento de retração. É totalmente natural isso no mercado, tanto em tempos gráficos grandes quanto pequenos. A gente tem que entender que quando a gente olha tempos gráficos, galera, a gente está vendo esse movimento aqui, por exemplo, ó, nos 60 minutos. Quando a gente vai lá para os 5, por exemplo, a gente está vendo isso aqui, ó. Lá dentro dos 5 tem processo de expansão e retração também. Então, a gente está olhando fractais menores. Ao longo da aula aqui, a gente vai falar também sobre justamente esses fractais, como a gente toma cuidado para não misturar eles também. Tá, galera? Muito importante isso também. Bom, continuando. Vamos entender agora dar nome aos bois aqui. A gente vai entender as nomenclaturas da parte do Smart Money. Então, a gente tem aqui hoje, a primeira estrutura nossa, tá? Vamos começar por essa aqui, ó. Então, a gente tem o seguinte. Primeira coisa, quando o mercado forma essa estrutura de alta, retrai e começa um novo movimento rompendo o topo anterior, a gente tem um negócio chamado BOS, tá? Que nada mais é do que break of structure, ou seja, quebra de estrutura. Ele está quebrando uma estrutura para continuação do movimento. Então, o BOS, ele é continuação do movimento. No caso aqui, movimento de alta, a gente está na continuação do movimento altista. E aí, o mercado vai lá, deixa um topo, retrai, deixa um fundo mais alto, não quebrou esse fundo, então seguimos na tendência de alta, e o mercado vai lá e rompe esse topo novamente. Logo, temos uma outra quebra de estrutura, um outro BOS, fazendo o quê? Continuação do movimento. E assim sucessivamente. Então, só para fins da gente entender as nomenclaturas que a gente vai começar a falar. O BOS, ele nada mais é quando a gente tem um topo rompido. Quando a gente está na tendência de baixa, tá? A gente tem o BOS aqui, ó, na parte de baixo, ó, tá? Por quê? Ele está rompendo a estrutura que dá continuação do movimento.
No caso aqui, continuação, movimento de baixa. Se ele rompe esse fundo, ele dá continuação no movimento de baixa. Se ele rompe esse outro fundo, ele dá continuação no movimento de baixa, e assim sucessivamente. Então, nós temos o quê? O nosso boss. Logo, em algum momento, vai acontecer do mercado não renovar o topo, fazer um topo mais baixo, e, consequentemente, fazer o quê? Um fundo mais baixo. E quando isso acontece, a gente tem um negocinho chamado de choque. Change of character, ou seja, é a quebra da estrutura. Se o movimento estava em alta e ele faz uma quebra da estrutura, ele começou agora um movimento baixista. A sua tendência mudou. Então, a gente estava no processo de expansão, ele começou retração, que a gente chama também de mitigação. É a mitigação do movimento, que é totalmente, o mercado estica, retrai, estica, retrai. Então, ele expande, retrai, expande, retrai. Esse movimento de retração é um processo que ele faz de mitigação, normal, transportando esse pessoal daqui lá para baixo, para depois fazer essa movimentação de alta, tá? Então, ele decidiu que aqui já estava o quê? Caro. E não tinha mais ninguém querendo comprar aqui. E aí entra mais vendedor do que comprador e o mercado cai. Natural. Tudo, qualquer preço que você olha de algum produto, é assim que funciona. Roupa, sapato, carro, boi, porco, milho, soja, café, tudo que você olha só acontece por isso. Porque o mercado está subindo, porque tem mais gente comprando que vendendo, porque está caindo, porque tem mais gente vendendo que comprando. É isso que dá para concluir, mais nada, tá? Bom, então aqui a gente tem uma outra nomenclatura para a gente, que é o nosso choque. É quando a tendência de alta perde característica para uma tendência de baixa. Logo lá na frente, a gente tem, por exemplo, os fundos ascendentes, então a gente já começa a ver que o mercado está quebrando essa estrutura e ele fez esse topo ascendente. Logo, aqui a gente tem o quê? Um choque. Ali na frente, a gente vai entrar para entender o choque versus uma captura de liquidez. Como identificar um ou outro, tá? Isso aqui é uma dúvida bastante comum. E aí a gente vai falar disso também daqui a pouquinho. Bom, então aqui a gente tem um processo normal. Ó, mercado fazendo boss, 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 boss. Deixou um topo ainda, ele não fez o boss porque ele não quebrou a estrutura, logo ele fez um topo menor. Então aqui é a tensão, e aí logo que ele perde essa estrutura, a gente tem o nosso choque. Aí o movimento começa outro, ele faz o processo de expansão agora para baixo, a retração para cima. Logo, o nosso ponto de interesse para continuar a movimentação de baixa passa a ser aqui. Então, logo, a hora que ele quebra aqui, a gente tem o boss aqui embaixo. Aí o mercado vai, retrai, rompe o fundo. Ou seja, ele quebrou a estrutura novamente. Opa, rompeu o fundo. Quebrou a estrutura novamente. E assim sucessivamente, tá? A gente está só dando nome às estruturas aqui, que daqui a pouco a gente só vai falar de boss, choque, tudo. Então, vocês têm que estar entendendo isso. Beleza? Sem muito segredo. Bom, vamos começar a entender, então. Entendendo agora o choque, o que é o choque, o que é o boss, a gente vai para os nossos pós. Os pós são os pontos de interesse, que é onde a gente quer realmente comprar ou onde a gente quer vender, tá? Bom, o que acontece? Ó, só antes da gente passar aqui, pergunta no chat, e essa mitigação? A mitigação, ela é apenas um movimento de expansão, o mercado expandiu. Mitigou é o mercado fazendo a retração. É a mesma coisa, ele está mitigando para continuar esse avanço aqui, tá? Bom, entendendo isso, a gente tem os nossos pós. Os nossos pós são justamente as regiões que, por exemplo, a gente está olhando, que a gente tem interesse de compra, tá? Para continuar a movimentação de alta. Então, os pós, eles marcam justamente aonde é o nosso interesse, no caso aqui, tendência de alta, comprador. Tá? A gente sempre opera a favor do movimento, ok, galera? Então, por exemplo, se o movimento ele é altista, a gente dá preferência para operações compradoras. Elas são as nossas operações principais. Luiz, eu posso descer com o mercado? Ou seja, eu posso vender? Se você souber, tá,
ler esse processo de mitigação, tá? Você pode descer com ele vendido. Porém, a operação principal é comprada. Daqui a pouco a gente bate nisso também. Bom, o que são os POIs? A gente tem dois POIs interessantes. A gente tem o Order Block, que é uma ordem institucional, e a gente tem o Fair Value Gap, que é um imbalance que acontece. É uma estrutura dentro do mercado que ela acontece fazendo o quê? Um desequilíbrio. Bom, vamos entender o Order Block primeiro, tá? O nosso Order Block, ele nada mais é do que uma ordem institucional dentro do mercado. Ou seja, o que seria uma ordem institucional dentro do mercado? Seria praticamente aonde o mercado ele tentou cair, depois subiu e deixou praticamente uma região importante de fundo, normalmente. A maioria dos topos e fundos, a gente tem um POI, tá? A gente tem um Order Block, que é onde o mercado teve força para virar de posição. Ou seja, alguém defendeu essa região. Logo, quem defende essa região não é um varejo, é um institucional, ou seja, pode ser que o preço médio desse institucional esteja aqui. Então, quando o mercado volta, ele vai defender o seu preço médio aumentando a sua posição. E o mercado bate nele e volta. É uma ordem institucional, justamente para isso. Vamos supor que a gente tem uma ordem institucional aqui. O mercado bate nela e volta, tá? E ele vai acabar deixando um novo fundo aqui, justamente porque a gente tem uma região de order block. Então, o order block, o que ele é, tá? Eu escrevi aqui para vocês não confundirem. Então, o que a gente vai entender? Ele é sempre o último candle positivo antes de reverter uma tendência. Então, aqui, ó, a gente tem o quê? Ó? Uma tendência de alta aqui nesse movimento. Qual foi o último candle positivo que ele deixou? Esse aqui ou esse aqui? Beleza, então aqui está seu order block. Ele inteiro, pega pavio, tá? Já descendo é ao contrário. O último candle negativo antes de reverter uma tendência de baixa. Então aqui, por exemplo, o mercado está caindo. O último candle que tentou empurrar o mercado para baixo, qual foi? Foi esse aqui. Então ele inteiro é o quê? Seu order block. Tá? Então, se a gente está o mercado subindo, é o último candle que tentou, o candle positivo que tentou manter a tendência de alta. Aí, de repente, ele reverte. Aqui é teu order block. Tá? Embaixo, o inverso. O mercado está caindo. Deixou um candle, vamos mudar a cor para a gente não confundir. Deixou o candle vermelhinho. De repente, o mercado virou. Qual foi o último candle que tentou empurrar o mercado para baixo? Esse carinha aqui, ó. Ele é teu order block, tá? O order block, ele tem em todos os tempos gráficos. Entendam uma coisa, galera. Sempre que for, quanto maior o tempo gráfico, tá? Isso aqui, ó, tempo gráfico, a gente chama de... Se eu escrever isso aqui, ó, é time frame, tá, galera? Tem no Profit aí, time frame lá, tempo gráfico, enfim. Quanto maior o seu tempo gráfico, mais assertivo você fica, menos ruído você tem. Logo, o seu stop aumenta, logo, o seu alvo aumenta. Ou seja, o tempo da sua operação ela fica mais longo também. Então, quanto maior o tempo gráfico, mais longa a sua operação, maior seu alvo, maior seu stop, mais assertivo fica. Porém, você tem que ter mais paciência, porque as coisas demoram para acontecer. Então, você está lá olhando 4 horas. Então, as coisas demoram acontecendo 4 horas. Você tem que ser paciente. Diferente quando você vai para os 5 minutos. Você vai para os 5 minutos, 1 minuto. As coisas acontecem muito rápido. Tem muito o quê? Ruído aqui. Então, tem muita informação falsa. Porém, seu stop é menor, o tempo de operação é menor e as coisas acontecem muito mais rápido. Então, por exemplo, às vezes você tem um stop diário de 400 pontos, você consegue fazer 4 operaçõezinhas com stop de 100 pontos. Então, você precisa achar suas operações com 100 pontos. Depois a gente vai falar muito disso, de gerenciamento também. Mas é muito importante isso aqui. Qual que é correto? Não existe certo e errado. Existe o que você tem paciência para esperar, o que você tem tempo ali. Tem muita gente que não tem margem para fazer swing trade no índice. Pede muita garantia. Então, ele vai para o day trade. Então, ele vai optar pelo tempo gráfico menor. Mas nada impede dele começar a análise no 60 e filtrar, tá?
os 5 minutos. Sempre o tempo gráfico maior, ele é mais importante do que o menor. Porém, as suas operações vão ser abertas nos 5 minutos, porque é o stop que cabe para você. Ponto. Tá? Bom, order block, tranquilo, tá? Então, depois a gente pega aqui, deixa eu ver se eu já consigo pegar. A gente consegue, por exemplo, um order block. Ó, o que seria um order block? Tendência de alta, mercado. Tá, vou marcar um order block qualquer. O último candle que tentou empurrar o mercado para cima. A gente tem esse aqui, tá? A gente tem esse carinha. Esse carinha é um order block seu. O mercado chega lá, ele é defendido, tá? Mas a gente está olhando só o order block por olhar. Não é muito bem assim que funciona. Aqui, mercado jogando o mercado para baixo aqui, nesse movimento. Qual foi o último candle que tentou jogar o mercado para baixo? Esse candlezinho vermelho. Então, ele é teu order block. O mercado foi lá, testou ele de novo, foi defendido pela posição institucional e foi para cima, tá? Lógico que se a gente parar e marcar, a gente vai marcar muitos order blocks. Por isso é muito importante o filtro de cada um. Mas só pelo fato de você já entender o que é um order block, você está à frente de 1 zilhão de pessoas aí, porque agora você já está sabendo, já está começando a entender aonde está o preço do institucional, aonde ele está querendo defender. Você já sabe, opa, aqui é uma região que eu vi que ele defendeu para cima. Ou seja, logo na hora que o mercado voltar aqui, ele vai tentar defender para cima de novo. Logo, você pode começar a abrir uma posição de compra, porque está barato, região de institucional defendendo o preço, bom, você já tem 2 fatores aqui a seu favor, tá? Mas não é só isso que a gente analisa. Daqui a pouco a gente vai fazer a regrinha ali, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como abrir teu gráfico, analisar e abrir suas posições, tá? Então, ó, preço último, a gente está olhando a tendência aqui. O último candle que tentou jogar o preço para baixo, ele é teu order block, tanto que chega lá, ele é defendido 1, 2, 3. A gente tem que tomar cuidado, que sempre um ponto é muito tocado, ele cria liquidez. Também a gente vai falar disso já já. Então tem que tomar cuidado. Por exemplo, um topo duplo. Ele tocou 2 vezes no mesmo lugar. Então o institucional já está ligeiro ali, ele tem dinheiro parado. E ele vai atuar lá, às vezes, para fazer uma manipulação e voltar. Por isso que às vezes você vai lá, atua lá no, no, no fundo duplo. Aqui, ó, o mercado fazendo esse desenho, fez esse desenho. Aí, o varejo aprende, tem que comprar aqui. Comprou aqui. Aí o mercado faz isso aqui, ó. Pegou suas ordens, se estopou, porque ele sabe que o seu stop está aqui, ele montou a posição compradora dele. Aí vai. Aí você fala o que lá? Nossa, foi por pouco, fui violinado. Não foi violinado, você foi humilhado, tá? O institucional fez isso nas suas costas, sabendo de tudo que você já ia fazer, tá? Então, liquidez. Lembra, o ponto mais importante é liquidez dentro do mercado. Então, vamos começar a tomar cuidado com isso. Bom, um outro POI aqui, um outro ponto de interesse nosso é justamente quem? O Fair Value Gap. O Fair Value Gap, ele nada mais é que a gente chama de, a gente põe lá, às vezes nos store lá, um FVG, tá? Fair Value Gap. Ele é um imbalance. O imbalance, ele nada mais é do que o quê? Um desequilíbrio no mercado. O mercado, ele entra em desequilíbrio por alguns momentos, porém, o mercado, ele é perfeito. O mercado nunca fica em desequilíbrio. Então, se em algum momento ele desequilibrou, por exemplo, nessa região, ele volta lá para regularizar e se equilibrar e continuar o seu movimento ou reverter, né? Então, esse POI de Fair Value Gap, ele é muito importante. O que é o Fair Value Gap em si? O Fair Value Gap, é que eu escrevi para vocês, é um ponto de desequilíbrio, tá? E o mercado não pode haver desequilíbrio. Por esse motivo, quando acontece o Fair Value Gap, o imbalance, o desequilíbrio do mercado, é totalmente o mercado voltar. Já viu aqueles candles que dá aquela rasgada? Provavelmente ele vai causar um desequilíbrio, um imbalance, tá? Então, repara aqui, como ele é formado? Ele é formado por 3 candles. O primeiro, o segundo, que causa o desequilíbrio, e o terceiro. O que você faz? Você pega a mínima do primeiro e a máxima do terceiro. Esse vácuo aqui, ó, é o teu Fair Value Gap. Esse vácuo é o teu Fair Value Gap. E é nele que o mercado pode voltar para se equilibrar e continuar sua movimentação. Então, ele é um POI seu, ele é um ponto de interesse para talvez abrir uma posição. Lembrando,
a gente não abre a posição só por conta de um fair value gap ou só por conta de um order block. A gente vai ler a estrutura inteira, que daqui a pouco eu vou falar para vocês o passo a passo. Tá? Então, só para a gente entender, como forma um imbalance aqui, um fair value gap? O mercado foi lá, aí, sei lá, normalmente ele forma em rompimentos e tudo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma estrutura que o mercado está vindo para romper, certo? Aí o mercado vai lá, aí vem, dá seu candlezinho e dá um baita candlezão lá que a galera chama de barra elefante, né? Marubozu, essas coisas aí. Beleza. E aí, ó, o que acontece? Dá um outro candle aqui, ó. Repara, não sei se vocês já repararam nisso, mas depois faz um estudo. Pega todos os candles aí, normalmente, eu não sei se vocês já viram, eles nunca ficam com esse buraco aqui, ó, com esse vácuo aqui, ó, de entre três candles, tá? Ele nunca fica com esse buraco. Tá vendo que esse pavio não tocou nesse topinho? O mercado nunca fica assim. Normalmente você vai ver uma pancada dessa e um pavio aqui assim, ó, relando lá no outro topinho. Eu quero que vocês façam esse exercício em casa depois. Abre o gráfico, o Profit, o TradingView. Faz o quê? Pega e começa a ler candle a candle. Ó. Você vai ver que ele sempre se regulariza. Ó. Deu um candle, estica o outro, ele vem, corrige até a máxima do primeiro. E é totalmente normal. Tá? Eu já fiz muito scalp assim, mas eu não sou o cara do scalp. Tá? Sou o cara que opera tendência. Então, esse vácuo que ele é criado aqui, ele cria o nosso Fair Value Gap. Então, é totalmente normal o mercado, depois de um tempo, vir, se equilibrar e depois continuar sua movimentação. Então, ele veio, se equilibrou, porque esse aqui é um desequilíbrio. Teve só ordem compradora aqui, é como se fosse um gap, o mercado pulou esse espaço. Ele deu um pulo, aquelas pancadas que dá no mercado. Ele causa um desequilíbrio. E aí ele vem se regularizar para depois voltar ao seu movimento normal. Então, esse é um outro POI que a gente tem. Vamos só no gráfico ver se eu acho um aqui para gente. Isso acontece também direto, tá, galera? Direto. Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Olha como é natural. Mercado aqui. Tá? Scale, SD, gráfico de 5 minutos. O mercado veio, deu a barrona. Pega os três candles. O primeiro, o que deu o imbalance, e o terceiro. Então, a mínima do primeiro, a máxima do terceiro. Olha lá, o mercado vem, regulariza e vai. Tá? Esse regularizou rápido ainda. Mas só para a gente ver. Olha aqui. Tava aqui de boa, o mercado veio e rasgou, certo? Pega primeiro candle, a mínima dele aqui. Terceiro candle, a máxima dele. Olha aqui que o mercado vem. Ele vem se regularizar para depois ir embora. Então, o POI, o Fair Value Gap, ele é um POI nosso, um ponto de interesse. Tá? Regra aqui para vocês. Eu considero hoje, tá, o Fair Value Gap, tá, maior, ou seja, mais forte que o Order Block. Sendo que o Order Block também é forte, mas o Fair Value Gap eu considero ele mais forte. Então, às vezes você está aqui com um Fair Value Gap e um Order Block embaixo. Eu dou preferência para entrar aqui no Fair Value Gap. Tá? Depois a gente vai também entender sobre isso aqui, mas a minha preferência é no Fair Value Gap do que no Order Block. Bom, continuando, o que a gente tem? A gente tem a nossa região de prêmio e desconto, que é um dos fatores mais importantes para entender se o movimento do mercado ele está barato ou caro. Se está barato, a gente compra, se está caro, a gente vende. Simples. Lógico, respeitando a tendência que a gente está estudando o mercado. Tá? Perguntaram se isso funciona em cripto. Galera, isso funciona em qualquer mercado. Tá? Tem gente comprando e vendendo. Vocês montar um gráfico aí de melancia aí do supermercado de vocês aí, vocês conseguem tradear. Só não vai conseguir porque não tem liquidez, mas vocês conseguem tradear, entendeu? Tudo que tem compra e venda funciona assim. Tudo, tá? E aí você montar o gráficozinho, você vai entender esse gráfico. Tá? Tudo, Fair Value Gap, Order Block, tudo isso funciona para cripto, para Forex, para mercado brasileiro, B3, tudo, tá? Bom,
perguntaram se ele sempre rompe na direção da barra elefante, né? Que a gente chama. Não, isso não é regra, tá? Isso não é regra. O que é regra é que ele sempre criou o vácuo lá. O mercado, pode ser que ele rasga para baixo ainda, mas depois ele se equilibra para depois talvez continuar. Pode ser que ele só se equilibrou e continuou para cima? Pode também, tá? Logo aqui a gente vai tomar um stop, o que é totalmente normal, tá, galera? É o que eu falei. A assertividade não tem nada a ver com o fator de lucro. É igual a uma empresa, galera. Vocês têm que pensar numa empresa. Day trade é uma empresa. O que é uma empresa? Pô, toda vez que eu ganhar, eu tenho que ganhar muito. Toda vez que eu perder, eu tenho que perder pouco. E isso lá na frente vai fechar minha conta. Não adianta nada. O cara lá que é scalper, vamos supor, vem todo falando, minha assertividade 92%, não sei o quê. Beleza, aí você abre lá, o cara ganha 10, ganha 10, ganha 10, ganha 10, ganha 10, então 1, 2, 3, 4, 5, e perde 100. Tá? O cara fez 10, 20, 30, 40, 50, ficou R$50 negativo. E acertou, vamos pôr aqui, 90%. Então, assim, não significa porra nenhuma, entendeu? Significa eu conheço gente que você abre o profit lá, tem 34% de assertividade e o profit é positivo. Por quê? Toda vez perde muito, perde muito. Perde muito, eu digo assim, de operações. 1, 2, 3, 4, 5. Acertou uma, fez 10. Ele apagou isso aqui e ainda ficou mais 5 positivo. Se ele acerta 2 dessa seguida, meu irmão, acabou. Às vezes o cara faz o mês aqui, tá? Então é isso, é sobre isso. O mercado é longevidade e não loucura, tá? Assertividade não significa nada, nada. O que é importante é fator de lucro. Daqui a pouco a gente fala disso. Bom, o que é a zona de prêmio e desconto? A zona de prêmio e desconto é a região que a gente vai entender justamente onde está barato, onde está caro, para a gente fazer nossa compra ou nossa venda. Então, o que é? Pega o Fibonacci de vocês da plataforma, tá? E aí vocês vão ver que tem um monte de traço lá, né? Um monte. Você tem lá 38,2%, 50%, então você tem lá 38, 50 e 61,8%, certo? Vocês vão lá, apaga esse aqui, deixa só o 0, o 0,5 e o 1, tá? Beleza. Por que que a gente vai fazer isso? É só para usar como uma ferramenta para a gente. Por quê? Porque é o seguinte, quando a gente está vendo uma estrutura, certo? A gente achou um topo e um fundo. Então, a gente pega nosso fibo e traça. É a nossa referência, do fundo ao topo. Logo, ele vai te dar os 50% aqui, tá? Tudo que você traçar, a gente tá... Aqui é simples, a gente vê, tá? Que a tendência é o quê? Opa, a tendência, ela é altista. Então, a gente está na tendência de alta, nosso foco é comprar. Quando a gente quer comprar barato e não comprar caro. Beleza. Então, aqui você definiu essa região toda, essa região de prêmio. Região de prêmio, galera, região de prêmio é uma região vendedora, tá? É uma região vendedora. Aqui embaixo, tudo isso aqui é região de desconto. Região de desconto é uma região compradora. Beleza? Então, beleza. Pronto, tudo definido aqui. Então, você sabe que o mercado está aqui, aí o mercado está aqui, começando a subir. Você vai comprar? Não, por quê? Porque sua intenção de compra é dentro dessa região. A gente depois aqui tem que achar nossos pós. Mas você já achou sua região? Sua região está aqui, ó. Aí tá dando gatilho de compra aqui, não sei o que, VWAP, média de 200 e não sei o que, mais um monte de coisa. Keltner, fechou fora, fechou dentro. Galera, eu já operei tudo isso, tá? Eu falo, eu fico zoando, não é de maldade, não. É que eu já passei por isso, eu já operei tudo que vocês pensaram na vida, tá? Vocês pensaram na vida, eu já operei. Até remo, Deus me livre, já estudei tudo. Tá? Então, eu brinco porque eu sei o que eu tô falando. Não para desmerecer ninguém, Deus me livre. Mas tá na hora de mudar, tá? Bom, então o mercado chegou aqui. E olha que interessante que eu vou falar agora. Ele deixou um fundo e tá indo lá ameaçar romper topo. O que ele gerou aqui?
É um ponto que eu vou falar aqui no próximo slide. Então, assim, todo fundo em uma região de prêmio é região de liquidez, ou seja, vai ter manipulação do institucional aqui. Então, você já sabe. Como assim, Luiz, vai ter manipulação do institucional aqui? O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte. Então, o ponto de interesse seu está aqui, por exemplo. Ó. A gente traçou, achou que a gente quer comprar aqui. Ó. A gente achou um order block lá, viu que o preço do institucional é ali, e a gente quer, a hora que o mercado chegar ali, a gente quer comprar naquela região. Tá? Bom, feito isso, o que acontece? A gente vai fazer o seguinte. Você vai ver que vai acontecer aqui. O varejo aprende o quê? Pô, é fundo, tem que vender. Mas o outro aprende que é suporte, tem que comprar. Então, começa a entrar grana aqui. Tudo grana desinformada, tá? Ah, pessoas que vão fazer operações desinformadas. Aí o mercado vem, ó. Primeiro, vou tentar aumentar esse... Vou dar um zoom nesse desenho, tá, galera? Aqui, ó. Vai ficar mais fácil para vocês, ó. Aquela quedinha ali, ó, tá aqui, ó. Então, a região de manipulação tá aqui, ó. Beleza? Beleza, show. O mercado vem. Aí dá um fucking martelinho aqui, ó. Aí todo mundo, quem já vendeu, já pegou a ordem aqui, certo? Beleza. Ou o cara tá esperando um rompimento, ele não rompeu ainda, não fechou corpo real para fora, beleza. Mas todo mundo tava olhando o suporte e falou, cara, é agora. Minha ordem de compra aqui, meu stop aqui. É padrão isso, você já sabe, você faz isso. Então, você sabe que o quê? O institucional fez isso de propósito para o quê? Ele conseguir romper o fundo, porque às vezes ele não conseguiu romper direto. Então, se o cara vai comprar aqui, o institucional vai vender. Então, o mercado faz cá. Já estopou a galera. Entendeu? Estopou a galera, começou a entrar o quê? Gente vendida. Porque rompeu o fundo. Aí o mercado vem, já tira todo mundo que pôs no zero, ou já tira todo mundo que botou no stop. E continua a manipulação dele. Aí o mercado vai até o momento que ele chega no nosso ponto de interesse, que está aqui embaixo, para continuar a movimentação de alta. O que ele não pode perder aqui é esse fundo. Porque esse fundo aqui acaba sendo o quê? Nosso choque. Aí, se ele vir a perder aqui, a estrutura que era altista mudou para baixista. Aí nosso cenário muda, a gente acha uma nova referência. Então vamos de novo. Vamos lá, vamos mudar o cenário. A gente acha a nossa referência. Nossa referência é um topo e um fundo, tá, galera? Ó. Topo, fundo, beleza. Pego o meu Fibo, traço daqui até aqui, deu o quê? Meu 50%. Logo, eu encontrei minha zona de prêmio, minha zona de desconto. Logo, se eu estou numa tendência de baixa, eu quero comprar ou vender? Eu quero vender, eu quero seguir o fluxo vendedor de tendência. Beleza? Então, o meu foco é achar o quê? Um ponto de interesse aqui. Aí achei um Fair Value Gap aqui, por exemplo. Beleza? Está validado. O mercado vem. Começa a voltar. E você, meu Deus, ele vai voltar sem eu. Puta que pariu, meu Deus do céu, fudeu. E aí, vem a outra regrinha. Todo topo em uma região de desconto é liquidez. Então, aqui, ó, você sabe que tem o quê? Liquidez. Liquidez para quê? Para o institucional manipular o preço até a região de interesse dele para continuar a movimentação. É isso que a gente faz todo santo dia. Acha onde está barato, acha onde está caro, acha os pontos de interesse e atua neles. É simples, tá? Então, qual é o passo a passo? Encontra a sua região, topo e fundo, certo? Achou a sua região? Utiliza a ferramenta de FIBO, que eu ensinei para vocês, só para fazer essa marcação. Encontra a sua região de prêmio e desconto, região que está barata e está caro. Logo, a gente sabe a tendência. Se a tendência é de baixa, a gente vai focar na região de prêmio. Se a tendência é de alta, a gente vai focar na região de desconto. Agora, regra interessante. Vou fazer isso aqui para eu desenhar. Luiz, se o mercado
está aqui nessa movimentação. Aí ele deu essa estilingada e começou a me deixar o topinho. Eu tracei meu FIBO aqui. Minha região de 50% tá aqui. Luiz, eu posso descer com o mercado? Por quê? Porque você definiu lá que sua região aqui é de prêmio, sua região é de desconto. Mas às vezes, sei lá, daqui até aqui, sei lá, tem 4.000 pontos. Ou às vezes o índice nem anda isso no dia. Eu posso tentar uma operação aqui? Pode. O que você faz? Diminui o tempo gráfico, espera o quê aqui, ó? Quem? Choque. Deu o choque, sei lá, no tempo gráfico menor, você vai pegar teu FIBO, achou o ponto de topo e fundo referência, achou zona de desconto menorzinha, prêmio e desconto, achou teu POI, tu vai descer com ele, ó. Vendeu, e você pode vir até a região que você está olhando de demanda. Olha que interessante. Como que dá para utilizar o Smart Money. Lembrando que o seu foco principal aqui, a sua operação principal aqui, mas nada impede você descer com ele também, tá? E fazer o mesmo movimento que o institucional está fazendo, que o banco está fazendo, tá? É ele que movimenta. Então, você está entrando junto com ele, entendeu? Então, é isso que a gente foca dentro do nosso trabalho. E se não acontecer nada disso, você não faz nada. Ah, mas se não estiver dando isso no índice, você vai olhar o dólar. Se não estiver acontecendo nada no dólar, você vai olhar o Forex. Se não estiver acontecendo nada no Forex, você vai olhar cripto. Se não estiver acontecendo cripto, você vai dormir. Vai na tela. Você tem que ter a disciplina para não fazer nada na hora que não estiver dando nada. E vai chegar uma hora que você vai ter que ficar 2 horas na tela e não está rolando nada. Tá? Então, a pergunta que o Paulo fez, dá para operar tanto na expansão quanto na retração, que seria mitigação? Sim. Lembrando que sua operação principal está lá embaixo, ela é mais forte. Porém, você pode descer com ele aqui. Lembrando que, como você diminuiu o seu time frame, o seu tempo gráfico, o seu risco aumenta. Logo, seus stops são pequenos, de 80, 90 pontos ali. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar disso. E a gente tem 2 tipos de entradas. A entrada de risk entry e a entrada de confirmation entry. Vamos falar disso também já já. Tá? Muito importante que daqui a pouco, eu não vou tentar enrolar muito com vocês, tá? Mas no final da aula, eu quero mostrar para vocês o passo a passo. Tá? Até ali, a gente achar até uma operação aí que está rolando, a gente pega ao vivo mesmo e tenta encontrar uma operação aí, tá? Para a gente olhar. Perguntaram quantos por cento a retração deve ir? Isso a gente não olha FIBO, tá? A gente só olha que, por exemplo, na hora que o mercado tá, a gente sabe que a tendência é de alta, a gente quer comprar, a gente vai achar o nosso ponto de interesse aqui na região de desconto. Se o nosso ponto de interesse está aqui, é aqui que ele tem que chegar. E às vezes vocês vão ver que a gente tem 2 pontos de interesse. A gente vai atuar nos 2. Se estopar esse, a gente atua no outro. Por quê? O stop aqui, 100 pontos. Aí, peguei esse aqui, pus lá 130 pontos de stop. Cara, para ele me pagar na quebra de estrutura, onde que é a quebra de estrutura? Tá aqui, não tá? Cara, eu pus 130 de stop, eu tô pegando 900 pontos de ganho. Entendeu? Então, assim, é irrisório esse stopzinho pequenininho. Posso tomar 3, 4 stops. Se eu acertar uma no dia boa, eu supro tudo, tá? E é isso que é interessante dentro do fator de risco, que a gente vai falar também, tá? Então, você traçar essa região de topo e fundo, ela é muito importante. Regiões de liquidez também são muito importantes, porque a gente tem que entender aonde o institucional vai atuar. E a gente não pode cair aonde o institucional vai atuar. Pelo contrário, a gente tem que saber, talvez, para dar até uma trucada nele ali, igual aquelas operações que eu falei. Então, assim, olha o mercado e vê, pô, isso aqui não é real, não faz sentido o cara estar comprando nessa região. E aí você vai lá e faz o quê? Ao contrário, tá? Porque você está entendendo que o institucional está formando aquilo para manipular o varejo, mas você não opera mais como varejo. Você opera agora profissionalmente. Então, você está entendendo que esse movimento não faz o mínimo de sentido. Logo, você dá a trucada nele. Faz ao contrário que o varejo faria. O varejo está vendo martelinha ali, tal, uma região que é de liquidez, que dá para o mercado manipular.
vai ao contrário. Stop pequeno, stopou, beleza, tá tudo bem. O importante é você ter o stop. E sempre que você vai entrar na operação, saber do teu gerenciamento, tá? Regiões de liquidez é onde sempre vai acontecer as manipulações. Então, aqui a gente falou, o que a gente tem? O que eu falei? Fundos em regiões de prêmio e topos em regiões de desconto. Isso aqui são os maiores pontos de liquidez no mercado hoje, tá? Perguntaram se você marca o pó em time frame maior ou entra no menor. O alvo seria a quebra de estrutura. Tá, primeira resposta, tá, galera? Eu começo a minha análise pelos 60, tá? Minutos e desço para os 5 no final. O meu order block está filtrado nos 5 minutos para o meu stop caber. No 60, muito provável que o meu stop vai ficar grande, não cabe para mim, tá? Então, o meu order block que eu vou fazer a entrada está nos 5 minutos, beleza? O alvo sempre quebra de estrutura, sempre topos e fundos. Por exemplo, vamos supor, você está aqui, aí você achou sua compra aqui. Seu alvo é na próxima quebra de estrutura que está aqui. Então, você tomou esse risco para pegar isso. Tá? Acontece muitas vezes de a gente estar descendo na mitigação. Deixa eu tentar passar uma tela preta aqui para a gente entender isso também, que é importante. Então, ó, você está descendo na mitigação, o mercado deu aquela esticada, e aí você está vindo, se encontrou o choque aqui e vai descer com ele. Se você descer com ele aqui, você entrou com o risco aqui, você tem um choque aqui, você pode sair, mas seu 50% está aqui. Às vezes você tem, por exemplo, um fair value gap aqui, ó, ou um fair value gap aqui. Nessas descidas de mitigação, você pode vir até o seu ponto de interesse até de compra. Então, às vezes dá até para você estender mais aqui, tá? Então, não normalmente só na quebra de estrutura, porque às vezes essa quebra de estrutura no tempo gráfico menor vai ser uma operação 2 para 1. Aí eu já não faço essa operação, que não cabe para mim, tá? Não cabe para mim essa operação, beleza? Aí 4 para 1, essas coisas aí começam a fazer sentido. Eu vou agachar para dar esse fator de lucro aí para mim, tá? Bom, então, essa região de fundo em região de prêmio, topo em região de desconto. Alta chance de liquidez e manipulação do institucional. Outros, padrões de candles, tá? Essas são mais complicadas, mas acontece muito. Então, como a gente está olhando um cenário um pouco menor, ele olhando só um candlezinho, não uma região, a gente pode olhar para uma manipulação pequena. Então, vocês vão ver que às vezes aquelas trucadas aqui, ó, a gente bota stop de 80 pontos e sai a gente entra, por exemplo, o cara vai comprar aqui, a gente entra vendido com stop curto, e sai no stop dele, que é lá no pavio lá, então 80 pontos, e está saindo com 300, 400 pontos aqui no stop do cara. Então tem que fazer todos esses cálculos, tá? Então padrões de candle, martelo, sela cadente, entre outros. O único padrão de candle que é importante, galera, é o doji e é o spinning top. Esses dois padrões de candle, eles contam muito, tá? Que é justamente o equilíbrio. Então, esses dois, mas eu não olho eles só por si só, mas eles são os únicos padrões que fica no meu radar, beleza? LTA e LTB também são padrões de liquidez, então, por exemplo, vocês vão ver que o mercado está lá, ó, num tempo gráfico menor, aí você achou que, LTAzinha. LTA era mesmo sinônimo de quê? Liquidez. Muita gente vai fazer o quê? Ó, ela está aqui, o varejo compra nela, não é? A gente às vezes está com o POI aqui, ó. Então, o mercado usa essa liquidez para jogar para o POI para depois ir. Então, estopou todo mundo na LTA. Então, a LTA ou a LTB são padrões também de altíssima liquidez que o institucional pode manipular ali dentro. Ok? Bom, topos duplos e fundos duplos que eu falei também. Então, a gente tem lá aquele lá, o mercadão lá. Vamos desenhar a estrutura inteira. Vamos desenhar a estrutura inteira. Aqui. Então, o mercado está lá subindo. Tal. E aí, pela nossa surpresa, ele faz isso aqui. Cara, ele gerou 2 pontos iguais. Isso aqui, opa, aqui ficou meio longe. Isso aqui, galera, a gente chama de equal highs.
ou seja, topos iguais. O topo igual, ele é um padrão de liquidez que o institucional pode capturar essa liquidez para manipular. Então, pode acontecer muito disso aqui, ó. O mercado sabe que tem liquidez aqui também. Foi lá, capturou a outra liquidez e depois caiu. Aí foi lá no ponto de interesse que estava aqui, às vezes, tá? Para depois subir. Então, o topo duplo, fundo duplo, ó, fundo duplo. O mercado vai entrar aqui, ele gerou liquidez aqui. Então, tomem cuidado, porque aqui o mercado vem capturar essa liquidez, tá? Manipula o preço para jogar para cima depois de novo. Pode acontecer, tá? Pode acontecer dele romper, ir embora, pegar a liquidez lá embaixo, só pode, tá? Mas o normal é ele vir capturar essa liquidez para manipular. Então, ele engana todo mundo. Vai e volta, tá? Tudo que a gente fala aqui, a gente trabalha em cima de probabilidade estatística, tá? A gente está com a visão do que o institucional está enxergando. Porém, nem sempre a gente está certo, tá? Você pode estar fazendo a leitura errada, você pode, ou às vezes até um institucional pode estopar um outro institucional, o que é normal também. O normal mais é o varejo tomar. Mas, por exemplo, no Forex, a gente tem essa estrutura do institucional estopar o outro também. E aí é muito importante a gente ter o quê? O stop, tá? A gente ter o stop. Por isso que o stop está ali, porque nem sempre a gente vai ser assertivo. A gente não vai estar ali acertando 100% das operações. Então, o stop está ali justamente para caso a gente erre esse ponto, como a gente está acertando ali regiões de cu da mosca, né, que a gente fala, é muito fácil o mercado vir e rasgar e estopar. O stop é pequeno, porque quando você acertar esse cu da mosca, você vai acertar grande. Tá? E aí entra um ponto muito importante para a gente falar, que eu nem pus nos slides, vou passar como extra, e muito importante, tá? Galera, lembrando, daqui a pouquinho, eu não vou enrolar muito vocês, já estamos com 1 hora de live, eu vou falar com vocês sobre o passo a passo. Vou passar aqui, vocês podem até printar como que é o passo a passo para você abrir suas operações ali dentro do mercado, tá? Que vai facilitar muito e vai até te causar menos ansiedade no mercado, porque você sabe o que você está fazendo. Quem nunca, cara, pô, que atira a primeira pedra? Eu mesmo, quando comecei a operar aquele tanto de média, cruzamento de média, já operei muito 9.1, 9.2, Larry Williams e tudo mais. Quem nunca entrou em uma operação, saiu muito antes, tomou um stop muito maior? Então, assim, esse errinho a gente tem que quebrar ele. Não pode haver mais esse erro, tá? Para você filtrar suas operações, a gente existe perfis de entrada. A gente tem 2 perfis de entrada. A gente tem Risk Entry, que é uma entrada de risco, e a gente tem Confirmation Entry, que é uma entrada por confirmação, tá? Marcial, já já eu respondo sua pergunta. Só vou finalizar isso, eu não esqueci de você não, tá? A gente tem por confirmação, risco. O que é o Risk Entry? É isso aqui, ó. O mercado está lá, você traçou seu POI, seu ponto de interesse, que é onde você quer comprar, traçou suas regiões de prêmio de desconto, e você quer comprar, tendência de alta, aqui, então beleza. A hora que o mercado chega aqui, você simplesmente deixa a tua ordem aqui, a gente normalmente entra no meio do order block para diminuir mais o stop, tá? Bota o stop um pouquinho fora, tá? E alvo lá na quebra. Possível boss lá. Beleza. Esse é o risk entry. Eu estou entrando na hora que o preço chega. Ou seja, às vezes a gente pega muito faca caindo. A intenção é que o preço chegue, bata e já volta. Essa é a intenção. Ela é uma entrada mais agressiva, porém, quando ela acerta muito cheio. Logo, a gente tem uma entrada mais conservadora. Então, a gente tem a mesma estrutura aqui, ó. A gente tem nosso POI, certo? E aí a gente tem o mercado vindo. Se a gente diminuir o tempo gráfico, a gente vê o mercado vindo assim, ó. Lembra? Fractal menor.
o confirmation entry é o seguinte. Ó, o cara que entrou no risk entry bateu aquele que comprou. O confirmation entry você vai esperar quem? A quebra da estrutura. Ó. E aí, você vai lá para o seu tempo gráfico menor, traça a sua região, prêmio desconto, acha o teu POI aqui, e aí você vai esperar que o mercado volte aqui, põe teu stop, para ir na mesma região. Então, você está esperando a confirmação da quebra da estrutura do micro para entrar nessa estrutura do macro. Ela é muito mais saudável em questões de risco. Então, você toma um risco menor porque você não pega a faca caindo. Você espera o mercado se equilibrar e voltar. Qual que é o problema do confirmation entry, tá? O problema do confirmation entry é o seguinte. Você pode ficar chupando o dedo, porque o mercado pode só pegar aqui e rasgar. Pagar isso aqui a 1.000 pontos em 15 minutos. Pode acontecer. Porém, aqui também pode acontecer de já cair estopando. Quem entra por confirmação não entrou nesse trade e ficou de fora do stop. Então, tem seus poréns. Tem seus prós e contras ali. Então, o que a gente tem que olhar? O que o Luiz faz hoje? O Luiz entra, primeira confirmation, risk entry. Segunda operação, risk entry. Caso ocorreu um stop aqui nas duas, a terceira entrada do Luiz é por confirmation entry. Aí ele entra mais seguro ali, beleza? Porque às vezes está estopando muito essas regiões. Então ele espera a confirmação para ir mais seguro no trade, ok? Então essa é a minha estrutura. Não é regra, tá, galera? Isso é o que eu gosto de fazer. Agora, a pessoa tem alunos que só entram por confirmação, tem alunos que só entram por risk entry, tem aluno que mescla, tem aluno que cada dia está fazendo um jeito. Não é regra. É o que você está sentindo no mercado ali. Esse aqui é a minha regra, tá? Bom, só deixa eu responder a pergunta do Marcel ali. Devemos proteger a operação porque podemos colocar o alvo na quebra e a operação andar bem e voltar e descer. Tá. Isso é perfil também. Eu só boto no break-even a operação depois que ela já andou muito bem e já está quebrando muita estrutura. Ou seja, quando o Luiz coloca a operação no break-even, ele coloca assim, ó. Vamos lá. Entrar aqui, tá? Vou fazer sempre essa mesma estrutura. Entrei, beleza. O mercado está indo, meu alvo está aqui, tá? Vamos pôr aqui um alvo de 900, stop de 130, tá? O que acontece bastante também, tá, galera? Essas proporções aí de quase 9-1 aí. Beleza. O mercado veio e no micro começou a quebrar um monte de estrutura já. Ele está aqui, ó. Então já está me pagando, sei lá, uns 600 pontos. Essa hora eu começo a colocar no break-even. Pode ser que eu coloque, tá? Outro ponto importante. Se o mercado ele foi reto, se ele foi reto, eu não coloco no break-even, eu deixo aqui. Ou do take ou do stop. Tá? Porque ele pode voltar aqui e ainda deixar um fundo aqui ainda. E se eu boto no break-even, esse fundo me tira às vezes. Então toma cuidado com isso. Tem pessoas que é take ou stop, tá? Take ou stop. Eu puxo para o break-even só lá depois que ele está pagando uns 70% do alvo ali, mas se ele está quebrando estrutura no micro e validando isso, tá? Se ele já está com a estrutura mais firme. Outra coisa que eu puxo stop. Vamos supor que o mercado veio, aí pegou minha entrada que é aqui, tá? Pegou minha entrada. No que ele pegou minha entrada, ele fez isso aqui, ó. Então minha entrada ficou aqui. E aí o mercado foi. O que gerou aqui? Liquidez. E meu stop é curto. Então, é muito provável que quando ele vem aqui, ele vai capturar essa liquidez para depois voltar, mas vai me estopar antes. Então, eu puxo para o zero. Tá? Então, esses detalhinhos aí que vocês vão pegar ao longo do tempo. Se estopa, pode entrar no mesmo ponto? Eu não entro. Eu espero no mesmo ponto a confirmação, tá? Só se for um order block mais embaixo. E quantas vezes o POI ele é válido? O Fair Value Gap, uma vez quando ele é mitigado. O order block, mais de uma vez, tá? Agora, o Fair Value Gap, se ele já foi mitigado, já ocorreu o equilíbrio dentro dele, já era. Feito o equilíbrio uma vez, ele já não é mais válido. Ele não vai voltar ali por causa desse Fair Value Gap. Pode ser que ele volte por um order block, mas não pelo Fair Value Gap. Ok? Bom,
Show! Gerenciamento de risco aqui para a gente bater rapidão em gerenciamento de risco, galera. Simples objetivo, tá? Não enrolo muito nisso, mas só bater aquela parte de o quão é importante o gerenciamento e o fator de lucro. Então, aqui, fator de lucro. Fator de lucro, ele é maior que a assertividade. Tá? Por quê? A gente tem que olhar fator de lucro. Porque, vamos lá, vamos pegar 10 operações, tá? Aí a pessoa foi lá, ela perde 1. Ela perde 1. Perde 1. Perde 1. Perde 1. Quando ela ganha 5. Tá? Então, estou pondo 10 e 50. Esse é um fator de lucro 5. Todo risco que ele toma de R$1, ele vai ganhar 5. Tá? Isso é o fator de lucro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele foi lá, ganhou 5. Aí ele foi lá, perdeu. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e ganhou mais 1. Vou pôr aqui pro cantinho. Então, ele, de 10 operações, ele acertou 30%. Baixíssima assertividade. Hoje, tá? Por via das dúvidas aí, quem perguntar, minha assertividade gira em torno de 53%. Ok? Mas, beleza, a pessoa acertou 53% aqui. Desculpa, 30% das operações. Então, aqui ela 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela cortou esse. E tirou 20 aqui. Então, ela fechou com 80. Tá entendendo que ela acertando 30, ela fechou positivo ainda? Tem gente que acerta 60% e fecha o profit lá negativo, tá? Então, é muito importante você entender que o fator de lucro é muito mais importante. Cara, é muito simples a gente aqui, na teoria, você ir lá perder 100, perder 100, quando ganha 500. A pessoa não dá conta. Depois que ela tomou 3 stop no dia, a única coisa que ela quer fazer é sair no break-even. Na hora que bate os 300 dela, o que ela faz lá? Bota lá para o ponto de cobertura. Aí o mercado vai lá, tira e paga mais 1.000 pontos. Então, trata o teu emocional. Porque a lógica, a teoria é muito simples. É muito simples, galera. Não tem segredo. Não tem que ter uma planilha de $1 milhão lá que você comprou por R$300 para montar o teu gerenciamento e tal. O gerenciamento é simples. Pega teu capital, tá? Então, vamos lá, ó. Simples. Capital, risco diário. Vou fazer a minha aqui para vocês, tá? Risco. Tá, vocês estão entendendo a letra, peraí. Eita, risco diário. Tá? De 3 a 4% do capital. Beleza, esse é teu risco diário. Então, sei lá, você tem... O que o Luiz indica, tá? O Luiz indica para cada mini contrato 2.500, tá? Mini dólar, 3, 2.500 também, essa faixa ali, tá? Beleza. Então, vamos falar que você tem 10K, certo? Você tem R$10.000. Então, o teu risco diário são de R$400. Beleza. Então, o seu risco diário. Você pode operar 5 mini. Então, outra dica importante. Para de diluir tua mão. Pega tua mão no começo do dia, vai com ela até o final. Porque se você ficar fazendo martingale, você vai quebrar, tá? Então, pega tua mão. Tua mão é 5 contratos, porque a cada mini você pode operar 2,5. Vamos pôr 2 aqui para dar os 5? Beleza. Então, eu posso operar 5 contratos. Dentro de 5 contratos, eu posso tomar, então, R$400. Logo, R$400 são 400 pontos de stop. Simples. Acabou. Teu dia é isso aqui, ó. Teu dia você vai trabalhando isso aqui. Suas operações são, em média, de 130 pontos. Então, vamos por aqui. Você vai fazer 3 operações de 130 pontos de stop. Tá? Ponto. Então, aqui você tem 300 e 90 aqui. Você vai gastar 390 pontos. Só 400. Vamos falar que tomou um spreadzinho aí, beleza? Beleza. Você tem 3 operações de 130 pontos. Tá ótimo. É isso que você vai fazer no dia. Você vai entrar na operação para tomar 130 de loss para buscar 600. Você vai entrar com 130 para buscar 600 plus aqui.
Então, você vai pôr o teu fator de lucro para 5 ali, e beleza, tomou uma, tá tranquilo. Acertou a segunda, botou 600 no bolso, já ficou 470 pontos positivo. Acertou mais uma, tu fez 1.000 pontos. Tá entendendo? 1.000 pontos com 5 contratos são R$1.000. Me fala quem ganha R$1.000 por dia. R$1.000 no dia são 10% do seu capital. No dia. Logo, você tomou um risco de 3 a 4% e fez 10% ali, que você tomou um stop. Se você tivesse acertado todo, você tinha feito 15, 20% do seu capital. Então, beleza. Isso que, galera, quem me acompanha sabe que 600 pontos é pouco, tá? Tem dia que eu faço 1.590 pontos no dia. Esses dias mesmo fiz semana passada aí, tá? E quando eu tomo no dia, vocês vão ver que eu nem chego a esse aqui, ó. Que às vezes eu tomei 2 operações, parei o dia com 260 pontos. Merreca, sobrou gordura para amanhã, mas eu não faço isso, tá, né? Então, assim, dica muito importante. Pega a tua mão no começo do dia e vai com ela até o final. Para de, pô, comecei com 1, aí você vai para 2, contrato. Aí você tomou stop com 1, você tomou stop com 2, tá quase batendo teu gerenciamento. Qual que vai ser tua próxima mão? Vai ter que ser 3 para recuperar essa cagada aqui, ó. E aí, seu stop ficou, você cabe só 70 pontos. Puta, aí você não vai achar a operação de 70 pontos, você vai começar a fazer scalp. E aí lascou tudo isso aqui, ó. Entendeu? Então pega a tua mão, porque se você tomar um, é tranquilo. Você tá sempre com a mesma mão, padrão, para de dobrar a mão. Você vai dobrar a mão quando você fechar um mês positivo e dobrar teu capital. Só. Fora isso, você não vai dobrar tua mão. Entendeu? E assim, não adianta você vir aqui e começar. Ah, Luiz, então vou botar 10 conto aí na bolsa para operar. Então eu posso operar 5 contratos, igual você falou. Você já operou um mês? Você já fechou o teu primeiro mês positivo? Não? Então, vai para um contratinho e fecha um mês positivo primeiro. Sente isso. Sente isso. Depois você volta e você vai para 2 contratos e assim sucessivamente. Se você vir aqui começar com 5 e fechar um mês com menos R$1.200, você vai tomar trauma. E você não vai falar que day trade não funciona. E para com essa ganância de, pô, quero ganhar dinheiro rápido. Tudo é um processo. A sua hora vai chegar. Você só tem que entender o processo. Se você está respeitando o processo, e você vai passar momentos difíceis, eu te garanto, você vai passar momentos que você vai duvidar, você vai chegar e falar, puta, será que eu estou no caminho certo? E aí você vai chegar no momento que você vai querer mudar de estratégia, porque você está 3 dias tomando stop, e aí é esse momento que o quarto, quinto, sexto, oitavo dia... Tá, galera, eu já tive caso de ficar 14 dias tomando stop, tá? 14 dias tomando stop. Imagina como é que estava a minha cabeça aqui. Tá? Como é que estava a minha cabeça? Estava pilhado. E aí você abre o Instagram, o que é? Primeira foto, algum filho da mãe com uma boleta lá de 5 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil. E aí você, negativo, 5 pau no dia. 5, 6 pau no dia, tomando. E aí vai. Mas você está no seu gerenciamento, tá tudo bem. O que aconteceu? Muitos dias fiquei estressado, dúvida, você fica olhando a grama do vizinho, mas eu continuei, disciplinado, seguindo. Deu uma segunda-feira, eu fiz uma operação, eu zerei isso aqui, ó, uma operação, eu zerei 14 dias. A mesma mão, peguei uma operação boa. Segundo dia, eu fiz uma operação de 9 para 1. E tudo voltou ao normal no meu mês. Então, assim, se você não perde a cabeça e não sai do seu ponto de interesse, tá tudo certo, cara. É normal. O stop, ele vem. Você não vai acertar todas. Pode ficar tranquilo que você não vai acertar todas. Tá? Bom, vamos ao que a gente quer. Deixa eu só responder essa pergunta do Marcel. Mas quando o último candle é grande, o stop fica grande, devemos baixar o time frame para reduzir? Sim. Se o seu order block é muito grande e teu stop não cabe, você simplesmente não vai operar nele. Se couber, você pode estar lá no 5 e não couber no 5, vai para 1 minuto e filtra o order block. Deixa ele menor. E sempre aonde? Por exemplo, teu order block está aqui, ó, tá caindo, caindo, caindo. Aí deu um puta order blockzão lá, que ele pegou isso aqui. Teu stop não cabe aqui. Você sempre vai dar preferência para as entradas aqui, onde teu stop cabe, ó. Então, teu stop cabe. Caso o mercado venha, chega aqui e sobe, paciência. Chupou o dedo, paciência. Agora, caso o mercado venha aqui, ele vai pegar a tua ordem com o stop proporcional que você pode perder. Não inventa de aumentar o stop que você não pode tomar,
às vezes, uma operação que vai ser estopada. E aí você vai estragar e vai... É aquela coisa. Você precisa de uma cagadinha no dia, em uma operação, para estragar, às vezes, 3, 4 meses seu. Por isso que é uma profissão de alta performance. Você não pode perder a cabeça. Ok? Seguinte, antes de mais nada, galera, deixa eu falar para vocês. No final da aula, eu vou falar aqui agora do operacional, o passo a passo operacional. Eu vou abrir para vocês, tá? Depois no meu Instagram, vocês vão lá. Eu vou abrir para aplicação para a nossa mentoria. Tá? Então, a mentoria, eu seleciono as pessoas, tá? Você não pode aplicar e entrar. E eu vou aplicar, eu vou abrir a aplicação. Lá dentro, vocês preenchem um formulário. E também eu vou abrir, vai sair um robô nosso com entradas de Smart Money. Eu vou abrir, ele não está disponível ainda, eu vou abrir a lista de espera dele também. Então, quem tiver interesse, eu vou depois liberar lá no Instagram, preencham os formulários, tá, de interesse, tanto para o robô ou para a aplicação da mentoria, que depois você vai receber um WhatsApp aí com os próximos passos, tá? Caso, principalmente, você for selecionado para a mentoria, tá? Fechou? Bom, vamos entender, então, aqui como funciona o operacional. Qual que é o passo a passo que você tem que chegar todo dia e fazer? Você tem que fazer o seguinte. E a gente vai para o gráfico fazer, tá? Simples. Pega, define a tua referência. Quem é a tua referência? É um topo e um fundo que você vai encontrar. Definiu? Beleza. Próximo passo. Pega o teu fibo, traça nele. Você vai ter os 50%. Próximo passo. Definir região de prêmio, região de desconto. Então, toda essa região é de prêmio, toda essa região é de desconto. Show. Beleza. Próximo passo, encontre os seus POIs. Então, aqui a gente, por exemplo, tem um POI e aqui tem outro POI. Então, a gente tem duas entradas dentro dessa região. Terceiro passo, defina se você vai entrar por Risk Entry ou Confirmation Entry. E quando o mercado chegar nas suas regiões, você atua. É isso todo santo dia. Todo santo dia. Quando você vai ficando mais avançado, você entende que você consegue entrar nessa operação de mitigação. Esse aqui é o beabá. Você faz todo dia. Traça referência, traça região, traça seus pós, espera o preço chegar, atua. E define como você vai entrar. Ah, Luiz, eu quero descer na mitigação. É uma coisa mais avançada, mas é simples também. Dá para você atuar tranquilamente, entendendo num tempo gráfico maior a quebra da estrutura, que é o choque. Então, lembra, a gente tem o BOSS, que é a quebra de estrutura para a continuação do movimento. E a gente tem o choque, que é quando ele quebra essa estrutura. E muda a sua tendência. Se a tendência estava de alta, ela vira de baixo. Tá? O Marcel perguntou, quando tem um choque, a referência será de onde? Então, por exemplo, boa pergunta. O mercado está aqui. Certo? O mercado está aqui. O mercado deixou dois topos e quebrou. Então, a gente teve o choque. Aí o mercado começou a voltar. Aqui é um ponto muito importante. Isso aqui, esse rompimento pode ser duas coisas. Ele pode ser o seu choque ou só sweep de liquidez, que é a captura da liquidez para o mercado voltar e fazer isso. Luiz, e agora? Pô, tu vai ter que pagar para ver. Quando eu sei que não é isso, quando o mercado vai lá, segura e rompe um boss. Aí, quando ele faz tudo isso, deu realmente estopos descendente, causou a quebra de estrutura para a continuação de baixa, você teve a confirmação que isso era um choque. Mas antes disso, você só está apostando que é um choque. Tá? Você está apostando que é um choque. Mas a gente faz a operação em cima dele, tá? Como é que faz aqui agora? Beleza? O mercado deu choque. Qual que é a tua referência nova? Esse topo, esse fundo. Você vai pegar teu fibo, traçar aqui, 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 achar teu pó e vendedor e vai esperar o mercado chegar aqui para cair com ele. Simples. Simples. Vamos tentar pegar o gráfico aqui. Só para a gente
ver uns cenários aqui, ó. Então, tirar essa caneta aqui. Ó, isso aqui a gente tem, ó, por exemplo. Ó, que legal. Ó, que massa. Ó, EURUSD hoje, tá? EURUSD hoje. Beleza. Repara aqui, o mercado veio e rompeu um boss. Certo? O mercado rompeu o boss. Beleza. Essa trade view eu tô sem. Mas deixa eu marcar aqui pra gente. Ó, o mercado foi lá e perdeu um boss. Beleza. Qual é a minha referência? A onda que rompe o boss é a onda que eu vou puxar a minha referência. Então, tem este topo, este fundo. Então, eu vou pegar meu fibo, traçar do topo até o fundo. E se eu estou em outro PC, ó, tira o 61.8, deixa só esses dois aqui, tá? Como eu estou em outro PC, o TradingView tá... Ó, vou puxar só estender aqui para a gente ver, tá? Ó, que legal. Ó, que massa. Beleza. Show de bola. Bom, o que acontece aqui agora? A gente tem nossa zona de prêmio, zona de desconto. Lá embaixo, eu preciso marcar meus pós. Então, eu vou dar um zoom aqui para a gente marcar nossos pós, ó. Então, o que a gente tem de pós aqui? A gente tem um Fair Value Gap aqui, ó. Vê se vocês enxergam isso, ó, daqui até aqui. Eu vou deixar em amarelo aqui para a gente. Aqui, eu tenho um Order Block. Esse candle que tentou jogar o preço para baixo é um Order Block. Tá? Então, eu vou deixar ele em verde, porque é um order block que eu quero comprar. E aqui embaixo a gente tem mais order blocks, tá? Então, eu vou marcar esse último order block aqui. Beleza, então a gente tem 3 regiões. Então, eu vou estender essas regiões agora, tá? Ó, é o que está acontecendo agora, até no mercado, beleza? Bom, show. Beleza, então eu entendi isso. O mercado está aqui em cima ainda. Aí, presta atenção, o mercado veio, tá? O mercado veio e deixou este fundo. Então, regrinha que eu ensinei para vocês. Todo fundo numa região de prêmio, ele significa o quê? Liquidez. Então, ó, tudo isso aqui é liquidez onde vai haver o quê? Manipulação. Então, aqui tem dinheiro desinformado que o mercado vai manipular. Beleza. Pronto, entendi isso. Aqui, ó, eu nem preciso diminuir o tempo gráfico para tentar pegar a mitigação. Então, o mercado está aqui em alta, ó, não rompeu a nossa estrutura, então essa é a nossa referência. Aí o mercado vem e olha o que ele faz. Ele estava fazendo o quê? Ó, vamos tentar desenhar. Deixa eu achar uma ferramenta para desenhar aqui para a gente sinalizar isso. Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui. Deixa eu ver. Vou pegar uma setinha aqui, ó. Ó, opa. Ó, vamos aqui, ó. Fundo, o mercado deixou um fundo, certo? Beleza. O mercado deixou outro fundo. O mercado deixou outro fundo. O mercado deixou outro fundo. Então, ele está fazendo fundos ascendentes. Presta atenção que ele fez aqui. Ele deixou um topo menor que o outro e aqui ele rompeu. Rompeu sua estrutura. Ou seja, o que a gente tem aqui? Choque. No cenário micro ali, a gente está pegando mitigação. Então, a gente tem um possível choque. Logo, a gente espera o mercado romper e começa a traçar as referências. Então, ó, eu posso pegar meu Fibo lá, ó, e nesse movimento, ó, o mercado veio aqui, tá? Deixa eu só tirar esse preenchimento dele aqui, ó. Isso. Ó, o mercado veio, não mitigou até minha região de prêmio, eu vou autorizando, ó, autorizei até para esse fundo. Então, ele está deixando essa referência menor para a gente, tá? Logo, eu tenho que achar minha zona de prêmio, zona de desconto. Luiz, eu posso pegar daqui até aqui? Pode, também, tá? Não é errado. Por que você está pegando daqui? Eu sempre uso a onda que gerou o rompimento do fundo. Então, qual foi a onda que gerou esse rompimento? Foi essa aqui? Não foi essa. Essa ele sentiu, depois veio. Então, eu estou usando essa aqui, beleza? Então, beleza. O que a gente tem aqui? Bom, a gente tem essa estrutura, eu quero descer ele até a minha região de demanda. Minha primeira região de demanda está aqui. Então, o que a gente começa a calcular? Começa a calcular o seguinte, bom, aqui dentro eu preciso achar um POI, então eu vou achar um POI. Aqui, ó, nessa estrutura, a gente tem esse pavio, que é um POI, e esse candle verde. Então, eu vou pegar ele inteiro. Como a estrutura está pequena, ó, então eu vou pegar ele.
Beleza. Bom, show de bola. Então, eu preciso que o mercado suba até essa região para eu tentar vender, certo? E aí você tem algumas estruturas aqui, ó. Então, por exemplo, o mercado vem, você pode abrir sua venda descolado. O que que eu faço aqui, tá? Nossa, Luiz, mas se eu tivesse colocado menos, teria me estopado. Beleza. Primeira coisa que você vai calcular, risco-retorno. Onde está o BOS? O BOS está aqui embaixo. Então, ó, seu risco-retorno aqui. Então, se eu entrar nessa operação, tá? O mínimo 4/1, ó, eu tenho stop aqui e alvo aqui. Mas eu posso tentar carregar essa operação até minha zona de desconto. Então, ó, já estou fazendo uma operação de 11. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Olha o último topinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, olha teu último topo, bota lá, ó. Vai aumentar o stop? Vai, mas teu alvo tá gigante. Então, seu gerenciamento bateu, ó, 7, quase 8/1. Então, eu estou pegando lá no primeiro Fair Value Gap, que seria meu primeiro ponto de entrada. Então, beleza. O mercado veio, pegou na ordem aqui, veio, voltou, quase tirou no zero. Vamos supor aqui, se no caso ele começou a perder a estrutura baixista, se eu tivesse colocado no zero, tinha me tirado aqui. Se você não coloca no zero, tá? Ó, você tá indo, vai lá dar o take. Tá? Então, esse é um tipo de operação de mitigação. Demorou pra caramba, mas é uma operação de mitigação. Enquanto ele não romper esse BOS aqui, essa estrutura aqui em cima, tá? Eu ainda estou no processo de mitigação. Vamos supor que o mercado venha e daqui rasga para cá. Aí, beleza. Aí eu vou ter que pegar outra referência. O mercado está rompendo meu BOS. Pode ser que esse aqui de trás, aí é um outro tema, era um fake BOS. Era um topo falso, ele está numa única onda só. Era só ruído, tá? Pode acontecer. O que que acontece? Você estopa, ajusta a sua referência e vamos tudo de novo, tá? Então, aqui seria um risk, desculpa, seria um confirmation entry, a gente entraria por confirmação, tá? E estaria aqui, por exemplo, esperando para um risk entry, por exemplo. Se a gente entra com risk entry aqui no Fair Value Gap, olha aqui, vamos lá. Olha, ele deu take aqui. Vamos supor que aqui a gente entraria com o Fair Value Gap. Ó, se colocasse o stop curtinho aqui, tá? Já teria estopado. Se colocasse stop abaixo do OB, teria que ver se seu risco retorno era favorável. Seu alvo é o quê? Quebra de estrutura. Tá dando aqui... Ah, peraí que eu tô com a ordem ao contrário, galera. Peguei a ordem de venda, deixa eu pegar uma compra. Então aqui, stop debaixo do order block. Alvo, quebra de estrutura. 3/2, não vale a pena. Então, eu preciso diminuir esse stop. Então, meu stop tem que ficar aqui, ó. Ah, beleza. 5, beleza. Me estopou. Beleza, você pegou aqui, você pegou, vamos falar aqui, 750, tá? E você pegou aqui 6 pontos e tomou, vamos supor, 2. Entendeu? Então, você está dentro do gerenciamento, dentro dessa estrutura. O que que a gente tem para fazer na estrutura em si? Ó, aqui estopou. O que que você tem? Você continua, tua vida continua. Você estopou aqui, beleza. Vem aqui e marca teu stop. Segundo order block, último order block. Onde está? Está aqui. Onde a gente vem. Ó, olha o que aconteceu. Vamos supor. Você está no meio do order block. Seu alvo está lá na quebra. Você está com 12/1. Você consegue aumentar teu stop e não ficar fora da operação e pegar na cabeça do order block? Já que é um order block pequeno, deixa eu ver. Pô, ainda está fazendo 7/1. Cabe. Então, você pode pegar na cabeça dele. Tudo tem que entrar para você se couber risco-retorno. Igual aquela ali, a gente ia pôr o stop abaixo desse order block para já pegar 2 regiões. Não compensou o risco-retorno. Então, volta o stop para onde compensa o risco-retorno. E agora tá rolando essa operação aqui, ó. Comprou aqui, andou um pouquinho para trás, seu stop está aqui embaixo, tá? De 0,10 e o mercado está indo. O mercado está indo para buscar quase 1%, 0,73. Aqui, a gente pegou 0,44. Tá? Tomou um stop de 0,09. Entendeu? Então, é isso aqui que vocês vão fazer. Ele chegou na região principal. Luiz, estopou. E agora? Beleza. Se ele estopar e perder esse fundo, você vai ter um choque no tempo gráfico maior. E aí você
marca sua nova referência e tudo começa de novo, só que agora pensando no movimento que vendedor e não comprador. Mas você tem a mitigação do movimento comprador para tentar ir com ele também, tá? Então me perguntando aí, por onde você opera? Galera, no Brasil eu opero BTG, tá? Então eu abro operações pelo Profit ou MetaTrader. Eu tenho conta na Active Trades também, lá eu opero BRA 50. Indico para quem não tem muito capital, porque lá você consegue operar o próprio índice nosso, porém fracionado, e tudo corre em dólar lá. Então, uma indicação aí para vocês, Active Trades. E tem Forex, que eu abro algumas posições pela Active, mas a maioria pela IC Markets, né? Então, eu opero por lá. Índices americanos, tudo eu abro pela Active, tá, galera? Então, quando eu vou operar S&P, Nasdaq, Dow Jones, eu opero pela Active, Active Trades. Se você está começando e não sabe por onde começar, você opera pela Active. Eu acho uma boa, é dólar, imposto de renda menor, tá? Eu acho interessante. Se você já tem conta no Brasil, opera no Brasil. Perguntaram se dá para operar mini dólar na Active. Galera, na Active tem um ativo lá do mini dólar também, tá? Tem um ativo do mini dólar lá. Nunca operei um mini dólar por lá, mas salvo engano meu, mesma coisa, tá? Mesma pontuação e você pode entrar fracionado, beleza? Nunca abri operação no mini dólar por lá. Eu não opero muito dólar, tá, galera? Vocês vão ver que eu não abro muita operação em dólar. Meu foco no Brasil é mais índice. Eu gosto bastante, eu tenho mais familiaridade com o índice em si. Eu já perdi muita grana no dólar, então eu tenho um certo trauminha no dólar, não gosto muito das movimentações dele. Principalmente, já tomei muito stop já de leilão, quando o Banco Central intervia no dólar, estava muito alto, cara. E, tipo, papo de pular o stop, e, meu irmão, entrar em leilão. E eu rezando para estopar minha posição, entendeu? Então, era complicado. Mas eu opero dólar de vez em quando. Eu opero dólar de vez